Eu convido a doutora Andréa Damaso, farmacologista e doutora em epidemiologia, para falar sobre farmacopidemiologia em infância. Bom, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse evento. Eu achei uma organização fantástica do grupo. Quero parabenizar em nome da Ana para toda a comissão. E acho muito legal que tenha sido pensado em colocar um tema de farmacopidemiologia. E, incrivelmente, eu trabalho há bastante tempo com isso, mas eu falo, manifesto assim, nos meus trabalhos, né, nessa área. Então é um momento, uma oportunidade para vocês conhecerem também, né, que eu acho que é uma área bem importante, especialmente na infância. Bom, então assim, pensando qual é a importância dos estudos de utilização de medicamentos na infância? Aí eu destaquei algumas coisas que eu achei relevantes, né? Então, o uso de medicamentos em criança, ele se diferencia do uso em adultos por vários motivos. Eu destaco que a menor prevalência de doenças crônicas nessa faixa etária e também o maior grau de incerteza presente tanto na prescrição como na utilização de fármacos nessa faixa etária. A questão da incerteza é em relação à eficácia e segurança dos medicamentos disponíveis para esse subgrupo populacional, que contribui que as crianças sejam consideradas um grupo de risco. A maioria dos medicamentos usados em crianças, eles foram testados exclusivamente em adultos. Existe uma carência de produtos disponíveis em formulações e formas farmacêuticas apropriadas para a idade e poucos estudos de efetividade e segurança de longo prazo. Bom, em 2007, a Organização Mundial da Saúde ela lançou uma campanha e publicou a primeira lista de medicamentos essenciais para crianças, visando sensibilizar e acelerar ações para melhorar a disponibilidade e o acesso a medicamentos seguros e apropriados para crianças. E também uma série de medidas regulatórias de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e registro de medicamentos para uso em crianças tem ocorrido tanto nos Estados Unidos, na União Europeia e através de organizações não governamentais, o que vem promovendo o desenvolvimento e provisão de medicamentos mais adequados para as crianças. Todo esse movimento, então, está destacando a necessidade de desenvolver melhores medicamentos para as crianças, sendo essa uma área considerada negligenciada por diversos organismos internacionais. Então, é nesse sentido que a gente entra com a questão da farmacopidemiologia. Então, informações sobre prevalência de uso de medicamentos, características do usuário e dos medicamentos em si, que são utilizados, no nosso caso aqui, na população infantil, eles são importantes para avaliar a adequação do uso e estimar necessidades com vistas a melhorar a terapêutica pediátrica. Para apresentar alguns resultados aqui desses trabalhos de farmacopidemiologia, eu selecionei dois tipos de pesquisa. Uma é uma pesquisa recente, que é uma pesquisa nacional sobre acesso, utilização e promoção do uso racional de medicamentos, que ela não é exclusiva de medicamentos para pediatria. É uma grande pesquisa nacional que tem representatividade para 5 regiões do Brasil e que trabalhou prioritariamente com medicamentos. Então, a gente agora que está começando a produzir os primeiros trabalhos, então vai ter um suplemento só da PNA1 na Revista de Saúde Pública e que deve estar sendo publicado agora até o final desse ano. Então, eu vou falar sobre um trabalho especificamente que trata do uso de medicamentos em crianças no Brasil e também vou trazer alguns dados daqui das cortes de nascimento de Pelotas, especificamente trabalhos que utilizaram as coletas de informações de medicamentos na corte de 2004 e de 1993. Bom, então, em relação à PNA1, se obteve uma amostra de 7.528 crianças de 0 a 12 anos de idade. E a prevalência de uso de medicamentos nessa faixa etária, a nível nacional, foi de 33,4%. Obviamente, essa prevalência se estratificarmos por idade, ela modifica. Né? As maiores prevalências são nos grupos de menor idade, abaixo de 2 anos, 49,5%, 2 a 5 anos, 38,5%, e 6 a 12, nós tivemos 24,3% de prevalência de uso de medicamentos. Isso aqui, no caso, para qualquer medicamento que foi coletado, tanto medicamentos para tratamento de doenças crônicas, como para problemas eventuais de saúde. Também vitaminas, sais de ferro, todos os medicamentos foram incluídos.
As diferenças por tipo de problema de saúde na questão do uso de medicamentos nas crianças, a gente observa então que os medicamentos para tratar doenças crônicas foi em 5,8% dos casos e para doenças agudas foi em cerca de 30% dos casos. Isso em função das questões, né, de doenças crônicas serem muito menos frequentes nessa faixa etária. Bem, aqui nesse quadro, né, tem uma série de informações, mas basicamente o que a gente está vendo são prevalências dos medicamentos mais usados pelas crianças brasileiras, de acordo com 3 grupos de faixa etária, né? Então, menos de 2 anos, de 2 a 5 e 6 a 12 anos. E aqui destacando, né, alguns medicamentos dos mais utilizados, né, a dipirona, bastante utilizada nas 3 faixas etárias, o paracetamol, né, aqui abaixo de 2 anos chama atenção o ácido ascórbico, né, bastante prescrito também, bastante utilizado, não necessariamente prescrito. Então eu vou agora abordar alguns aspectos, né, de alguns desses medicamentos que estão aqui relacionados. Então, assim, destacando algumas coisas de todo esse padrão de uso de medicamentos, a gente pode observar que os medicamentos para o manejo da dor e febre figuram entre os mais utilizados. A dipirona foi o analgésico antipirético mais utilizado, seguido do paracetamol e pelo ibuprofeno em terceiro lugar. E esse padrão ele difere de países onde a dipirona ela tem uso restrito ou não é liberada, né, como no caso dos Estados Unidos. E aí, no caso, o ibuprofeno destaca-se como o segundo analgésico mais utilizado. A amoxicilina foi o antimicrobiano mais utilizado em todas as faixas etárias. E se a gente considerar os 10 medicamentos mais citados para doenças crônicas, os medicamentos que se destacam são aqueles indicados para doenças respiratórias, como asma e rinite, seguido por aqueles com emprego terapêutico na epilepsia. Bom, mais algumas informações assim, que eu achei importante destacar. É que entre as crianças com menos de 2 anos de idade, observa-se o uso de medicamentos sem indicações aprovadas pelo FDA para essa faixa etária e sem indicação presente também nas bulas aprovadas pela Anvisa. Não sei se vocês já viram, assim, mas existe um bulário eletrônico da Anvisa, né, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente coloca o nome do medicamento e aparece uma bula, que seria uma bula profissional, no caso para o prescritor, e uma bula mais, que seria para o usuário. Então, assim, é interessante ver porque são bulas super completas e tem medicamentos que não só não são liberados pelo FDA, mas também não seriam pela Anvisa e que estão sendo utilizados na nossa população pediátrica. Então, cabe salientar então, que nós temos alguns casos de medicamentos que não são aprovados pelo FDA, mas são aprovados para uso no Brasil. O caso da betametasona e do ambroxol. Me chamou a atenção também o uso da nimesulida, que é um medicamento que apresenta risco de toxicidade hepática e síndrome de Urey em crianças com sintomas de infecção viral, sendo contraindicado nas crianças com menos de 12 anos de idade. E ele apareceu nas 3 faixas etárias, nessa amostra populacional. Bom, isso a gente sabe que não quer dizer que tenha sido fruto de prescrição, mas pode ter sido automedicação, né? Aquela coisa de sobra de medicamentos em casa, ou busca de informações, às vezes, menos respaldadas em farmácias, com balconistas. Então, a gente sabe que é problemático isso aqui no Brasil, né? Então, muitas vezes, o uso é inadequado, pode ser por prescrição ou sem a prescrição. Bom, mas isso tudo assim que eu estou mostrando, eu acho que vale a pena chamar a atenção que se por um lado o uso dos medicamentos não aprovados, ele pode representar uma utilização potencialmente inadequada de medicamentos nas crianças, por outro lado, ele pode refletir a escassez de alternativas terapêuticas para tratar alguns casos, especialmente em pediatria. Então, realmente, o medicamento para uso em criança, ele requer mais desenvolvimento, mais pesquisa. E é uma esfera meio complicada da pesquisa, porque justamente ensaios clínicos, assim, se evita fazer ensaios clínicos com crianças, por uma série de questões éticas, então é bastante complicado. Bom, então assim, agora eu vou trazer alguns dados assim, de estudos que foram feitos aqui em Pelotas. O primeiro que eu estou trazendo aqui é do uso de medicamentos durante a gestação, que foi avaliado na coorte de 2004. Nessa tabela aqui, então, estão os medicamentos mais frequentes, mas não que foram mais frequentemente usados pelas gestantes.
e sim aqueles que nós separamos para um artigo, que seriam aqueles de risco desconhecido. Existe uma classificação do FDA que classifica os medicamentos assim como risco realmente conhecido, né? Medicamentos que seriam proibidos de serem utilizados na gestante, outros que têm assim, garantia de que seriam isentos de risco, e tem aqueles que são de risco desconhecido, não tem literatura, evidência científica suficiente para comprovar risco e nem segurança. Essa listagem do FDA, essa classificação, ela está um pouco em desuso, ela tem sido bastante questionada. Eu acho que talvez pelo avanço, né, pela velocidade que as evidências científicas vão crescendo, então é uma classificação que ela está um pouco em desuso. Mas, de qualquer forma, ela serviu para fazer essa análise, e nós podemos ver que, assim, aqui de 4.189 gestantes que tiveram uma prevalência de uso de medicamentos durante a gestação de 92,7%, e é alto porque é alto em qualquer lugar. Toda gestante, em algum momento da gestação, acaba usando algum medicamento. E aqui em Pelotas, nesse ano, a média o número de medicamentos por gestante foi de 2,9 e variou de 1 a 10 medicamentos, tá, por gestante. Então, assim, desses medicamentos considerados com risco desconhecido, dos medicamentos usados, 38,9% eram considerados de risco desconhecido. E cerca de metade das gestantes usaram pelo menos um medicamento de risco desconhecido durante a gestação. Bom, por que a gente está vendo isso, né? É tão elevado esse percentual de uso de medicamentos de risco desconhecido? Principalmente, provavelmente, em função das multivitaminas, que são medicamentos muito prescritos para gestantes. E, apesar da recomendação e de se entender que são importantes, as concentrações que são acima de determinadas concentrações, o risco é desconhecido em muitas das formulações prontas de multivitaminas. Então, muitas vezes a gestante está usando algum medicamento e nós verificamos as formulações de todos os medicamentos que foram relatados por nome comercial e a gente pode classificar aquelas multivitaminas que teriam no seu componente da fórmula alguma dessas formulações aqui que estavam acima do limite preconizado. Então, só esses dois grupos aqui, as multivitaminas e a escopolamina com dipirona, elas representaram mais de 50% dos medicamentos classificados como risco desconhecido pelo FDA. Bom, mudando agora então um pouco para um outro tipo de trabalho que foi feito em relação a medicamentos, a gente sabe que tem uma série de coisas assim nos domicílios das crianças, nos domicílios, né, onde vivem as crianças, né? Isso foi uma análise que foi feita também na corte de 2004, quando as crianças tinham 4 anos de idade. Então, coisas assim como acesso a produtos de limpeza de substâncias tóxicas, acesso a facas, tesouras, material cortante, perfurante, poder subir em escadas, né, que leva a quedas. Então, assim, todos são fatores de risco para acidentes dentro do domicílio. E entre eles se destaca em muito o acesso aos medicamentos, né? Então, os medicamentos dentro do domicílio, eles deveriam ficar trancados e fora do alcance das crianças. Mas não é uma coisa que parece ser tão frequente assim. E eu faço a minha culpa, eu tenho criança em casa e eu acho que eu nunca fui tão cuidadosa também. A gente tem a impressão que com a gente não vai acontecer, que a gente toma os cuidados, mas assim, estar ao alcance da criança em algum momento pode ser um motivo de risco realmente. Então, assim, a prevalência de armazenamento considerado inseguro de medicamentos no domicílio de crianças com 4 anos foi de 40%. Então, 40% dos domicílios tinham uma situação de risco para as crianças de 4 anos de idade. 80,9% foi porque era estocagem em local destrancado. E 21,4% é porque a estocagem era ao alcance da criança, abaixo da altura da cabeça de um adulto. Isso é uma formulação que já foi feita por outros autores para identificar qual que seria a característica de risco de estocagem de medicamentos dentro do domicílio. Então, o que acontece com isso? A gente entende que uma estocagem inadequada ela leva a uma maior vulnerabilidade a intoxicações medicamentosas. E aí se construiu, no caso, um modelo, né, que se foi feito uma análise, esse artigo ainda está sendo encaminhado para publicação, onde se avaliou uma série de fatores que influenciam, né, que poderiam influenciar
o armazenamento dos medicamentos e as características que levam a acidentes dentro de casa, tá? Pensando nessa questão da vulnerabilidade à intoxicação medicamentosa que a gente entende que aconteça quando a estocagem dos medicamentos no domicílio é inadequada. Bem, agora vamos mais uma vez, a COSH 2004 contribuiu muito para os estudos de medicamentos. Né? Mais uma vez, então, agora eu vou trazer uns dados sobre o uso de medicamentos em 3 faixas etárias que foram coletadas aos 3 meses, aos 12 meses e aos 24 meses de idade. Então, a prevalência de uso de medicamentos nessas faixas etárias, elas foram aos 13 e aos 12 meses em torno de 65%. E aos 24 meses já baixou para 54,7%, 10 pontos percentuais a menos. Então, assim, é uma tendência que o uso de medicamento, ele caia, tá? Que ele diminua com o passar dos anos. Então, assim, a tendência do uso de medicamentos na vida é começar alto e baixando até a adolescência e depois começa a crescer de novo até estourar, né? Até ser muito mais do que era no início da vida. Bom, então o que nós podemos ver aqui, assim, ó, é que o número de medicamentos usado pela criança, quando as crianças não usaram nenhum, isso aqui foi aumentando à medida que aumentou a idade da criança. Da mesma forma, o uso de 5 ou mais medicamentos foi maior aos 3 meses e foi diminuindo com o passar do tempo. Aqui uma outra característica que eu acho super interessante, que é da fonte de indicação dos medicamentos. A gente pode observar que o uso de medicamento por prescrição médica, e eu já vou explicar o que é a médica atual e a médica anterior. O uso de prescrição médica atual, para nós, significa o uso da prescrição médica real, para aquele problema de saúde que a criança está no momento. Foi 88,7% aos 3 meses, 74% aos 12 e 66% aos 24. Quer dizer, ele foi diminuindo com o passar do tempo. E, paralelamente, foi aumentando o uso de indicações médicas pela mãe, por outro profissional da saúde, familiar, e a prescrição médica anterior também. Olha só, era 5,2, 11,3, 18,4. O que significa? Aparentemente, acho que as mães aprendem, né, como tratar os filhos, e elas tomam mais coragem de automedicar, né? A gente diz automedicar seria para a gente mesmo, no caso elas estão medicando as crianças sem uma indicação médica, né? E essa prescrição médica anterior é a repetição de uma prescrição antiga por uma outra situação que se repete e a mãe acha que não precisa passar pelo médico novamente porque é muito semelhante e aí medica. Sabe? Então, a gente considera isso como automedicação também. Bom, e por fim aqui, né, a questão da regularidade de utilização, o uso eventual aumenta, tá, à medida que aumenta a idade das crianças. Bem, aqui também a gente fez um paralelo, né, nesses 3 períodos, de 3, 12 e 24 meses, dos principais grupos farmacológicos que estavam sendo utilizados, e a gente pode ver o que aumentou, o que diminuiu, né? Então, basicamente, assim, houve uma queda importante dos 3 aos 24 meses dos produtos dermatológicos, que eram muito frequentes, né, lá nos 3 meses. Um aumento aqui, por exemplo, mais expressivo de analgésicos, tá? Também os antibacterianos, que crescem, tá? À medida que aumenta a faixa etária. Bom, e por fim eu vou trazer aqui então um dado da corte de 93, porque aqui a gente tinha mais informação porque tinha mais período de coleta de dados também. Então, aqui a gente tem as prevalências de uso de medicamentos com 1 mês de idade, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 4 anos, 11 anos e 15 anos. O que a gente observa então, aquilo que eu já tinha falado, né, é que vai diminuindo, né, as prevalências de uso até começar a crescer de novo lá na adolescência, nos 15 anos de idade. Não existe diferenças, pelo menos não diferenças significativas entre meninos e meninas, até chegar na adolescência também. Também lá na adolescência as meninas disparam, né? Começam a usar mais medicamentos, mais contraceptivos, medicação para cólica, para dor, para outras coisas. Então aqui disparam, as meninas começam a usar mais e tem diferença significativa entre meninos e meninas na quantidade de medicamento. E daí para sempre.
até os idosos, né, os adultos, sempre mulheres usam mais medicamentos do que os homens. Bom, e por fim, então, eu queria mostrar esse dado, que foi também feito na COT de 93, que é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente se preocupa com a falta de acesso a medicamento, né? A gente não quer que as pessoas não tenham acesso aos medicamentos prescritos, isso é uma coisa fundamental, né, para assegurar os tratamentos. Mas, por outro lado, tem o problema da hipermedicalização, né, do uso excessivo dos medicamentos, que também é outro problema, é o outro lado da balança. A gente pôde verificar, isso aqui acompanhando, né, nesses períodos que eu tinha mostrado antes, né, do primeiro mês até os 15, que, por exemplo, aqui os 3 meses que eu destaquei, né, que as crianças que usaram medicamentos no primeiro mês, que seria o período anterior, no primeiro mês de vida, elas tiveram uma chance de usar medicamentos 2,17 vezes maior de uso de medicamentos do que aquelas que não usaram no período anterior. E isso se repetiu para todos os períodos, sempre comparando, por exemplo, 6 meses em relação aos 3, 1 ano em relação aos 6. Então, sempre aconteceu de haver mais uso de medicamento entre aquelas pessoas, aquelas crianças, no caso, que usaram medicamentos também no período anterior. Tá? A gente chama isso de tracking ou tendência de uso. Então, gente, aqui as referências, né, dos trabalhos já publicados, tá, com essas informações. Tá? Eu queria agradecer, deixando uma mensagem assim, sobre, né, a importância do uso racional de medicamentos. Né, que isso aí é um conceito que foi lá da Conferência de Nairobi, em 1985, e que se mantém até hoje, né, que é a importância de utilizar racionalmente os medicamentos, especialmente nessa faixa etária. Obrigada.